Como saber quanto tempo você pode ficar nos Estados Unidos? Seja bem-vindo, viajante! Eu sou Nilson Júnior e hoje a gente vai bater um papo sobre os novos processos quando você chega nos Estados Unidos. Esqueça carimbos nos passaportes, eles não existem mais em quase nenhum aeroporto grande no mundo. Você chega na imigração, você tem toda a entrevista ali da imigração, eles leem seu passaporte, mas hoje tudo é digital, tudo é digitalizado, você nunca vai ter um carimbo e muitas vezes o oficial não vai te dizer exatamente quanto tempo você tem direito a ficar naquele país. No vídeo de hoje a gente vai falar dos Estados Unidos porque é o país com maior quantidade de turistas brasileiros no mundo e muita gente está com dúvida sobre isso. Quanto tempo o oficial me deu? Ele não me disse absolutamente nada. Antigamente o oficial iria escrever a data limite que você tinha que sair dos Estados Unidos bem no carimbo que ele te deu. Hoje em dia isso não acontece mais. 99% dos casos você sempre tem 6 meses de permanência nos Estados Unidos a cada entrada. Isso quer dizer que você precisa ficar os 6 meses? Não, você pode ficar quanto tempo você quiser. Se você está indo só para 5 dias para uma viagem curta ou 12 dias, ele dá os 6 meses porque planos mudam. Às vezes as pessoas vão para passar uma semana, mas acontece alguma coisa. Pode ser uma emergência, pode ser porque perdeu o passaporte, por exemplo, pode ser porque perdeu documentos, porque teve algum problema com a justiça, foi preso, enfim, a enormidade de coisas, de situações que podem acontecer é gigante. Então, geralmente eles dão 6 meses, é o processo padrão, mas isso não quer dizer que é para todas as pessoas e muita gente acaba esquecendo. Pô, eu fui a última vez, eu voltei, eu não sei quanto tempo eu fiquei, eu não sei quanto tempo eu tô aqui, quanto tempo mais eu posso ficar. Existe um jeito de ver tudo isso de uma forma bem prática? Sim, existe. Vou mostrar pra você. Então vamos lá, para mostrar bem rapidinho pra você ver como é fácil. Existe esse site aí que o endereço você tá vendo aqui do lado, na tela do meu celular, dá pra acessar pelo celular, dá pra acessar pelo computador, é o site do I-94. O que é o I-94? O I-94 é o seu registro de passagens pelos Estados Unidos da América. Então nesse site aí que você tá vendo o endereço i94.cbp.dhs.gov, você pode ver todo o seu histórico, exatamente as entradas e as saídas que você já teve, e aí você pode saber também quanto tempo exatamente você está na sua viagem atual e quanto tempo você pode ficar na sua viagem atual. Caso você esteja vendo esse vídeo depois de 2019, e esse endereço pode ser que tenha mudado, dá uma procurada no Google por I-94, que vai ser com certeza o primeiro resultado da busca. Então vamos lá, aqui nesse site você tem algumas opções. As mais importantes para nós brasileiros que viajamos, a gente tem esses dois aqui, ó. Esse aqui que é o terceiro, eu acho, tem o primeiro, o segundo, essa terceira opção. Esse aqui é o histórico de todas as chegadas e partidas nos Estados Unidos, de todos os passaportes, todos os vistos, todas as viagens que você já fez. Então os Estados Unidos obviamente tem um registro de todas as vezes que você pisou por lá e ele sabe exatamente a hora que você chegou e a hora que você saiu. E isso muito antes do período agora de I-94 ser eletrônico. Então todas as viagens que você fez desde sempre vão estar aqui. Indo um pouquinho aqui mais para baixo a gente encontra essa opção aqui. Essa opção está escrito aqui em inglês: quanto tempo eu ainda posso permanecer nos Estados Unidos. Então isso aqui é extremamente importante caso você esteja nos Estados Unidos agora nesse momento. Qualquer uma dessas duas telas aqui, você pode clicar nesse primeiro botão aqui, View Travel History, para ver todo o seu histórico de viagem, ou você pode aqui no View Compliance para ver o último documento I-94 que foi emitido. É nesse documento I-94 que o agente da fronteira, da imigração, coloca quanto tempo você ainda pode permanecer nos Estados Unidos. Então vamos lá, vou clicar aqui para saber quanto tempo eu ainda posso permanecer nos Estados Unidos. Eu não estou exatamente nos Estados Unidos agora, mas vamos ver o que ele vai dizer. Então ele vai perguntar aqui alguns dados essenciais. Então ele vai perguntar o primeiro nome, ele vai perguntar o segundo nome que você tem que colocar exatamente igual ao seu passaporte, a data de nascimento, ele vai perguntar o mês de nascimento, o ano de nascimento e ele vai perguntar o número do seu passaporte. Próxima pergunta aqui é o país de emissão do seu passaporte, então a gente vai colocar aqui Brasil, você procura na lista e depois a gente clica em Next, que é próxima tela.
Então vamos lá, nessa próxima tela estão todas as informações importantes que a gente precisa saber agora nesse momento. Então tem o número do meu passaporte que está provavelmente aí manchado aí na imagem para vocês não terem acesso a isso. E aí tem esses dois campos azuis aqui no meio da tela, são as coisas importantes que você precisa saber. O primeiro, days overstayed, significa os dias em que você ficou nos Estados Unidos sem status, ou seja, os dias que você passou do seu direito de estar nos Estados Unidos. O que significa? Se o oficial de imigração só deu um mês, e ele geralmente quando ele dá menos de 6 meses, ele diz especificamente para você e ele escreve num documento e te entrega. Ele diz, você só pode ficar um mês, porque a gente tem alguma desconfiança em relação a você, você só pode ficar um mês. E você passou um mês e um dia, vai estar aqui dizendo um dia, ou seja, você ficou um dia a mais do que você deveria, e aí quando você retornou para o Brasil ficou esse registro lá de que você ficou mais tempo do que deveria nos Estados Unidos. É claro que se você passou 6 meses a mais do que você deveria, vai estar aqui também. Já esse segundo campo azul é realmente os dias que faltam para você sair do país. Como eu não estou nos Estados Unidos agora nesse momento, está aí essa informação NA que é não disponível, porque eu não estou no país nesse exato momento. Caso eu estivesse nos Estados Unidos, eu cheguei hoje, por exemplo, então toda vez que eu vou para os Estados Unidos, eles me dão 6 meses de estadia. Estaria aqui exatamente 6 meses dizendo que eu tenho para poder ficar nos Estados Unidos. Caso eu já tivesse há um mês, estaria escrito aqui 5 meses de estadia. Agora eu vou voltar para a tela inicial, como vocês estão vendo aí, e eu vou ver aqui o View Travel History. É basicamente a mesma coisa, ele vai perguntar os mesmos dados, nome, sobrenome, data de nascimento, com dia, mês e ano, o número do passaporte e o país, e aqui ele vai mostrar todo o histórico de viagem. Vou preencher aqui para vocês verem. Agora ele retornou uma tela completamente diferente. Esse registro são todas as saídas e chegadas que você teve nos últimos meses ou anos, todo o seu histórico, e não importa, eu estou, por exemplo, no meu terceiro passaporte. Isso aqui vai ter todas as entradas do meu registro para o meu nome, independente se foram nesse passaporte ou nos passaportes anteriores que eu tive. Tá tudo aqui, os Estados Unidos sabem de tudo. Então você tem o número do passaporte, o país, e aí você tem aqui, ó, no dia 19 de abril de 2019, eu saí dos Estados Unidos via o aeroporto St. Paul, que fica em Minneapolis. Eu vim de Minneapolis para o Canadá. Todos esses dados estão disponíveis para que você possa saber e se prevenir para não ficar mais dias do que o permitido nos Estados Unidos. Ah, Nilson, mas eu quero passar mais dias do que o permitido porque talvez eu faça um processo, talvez eu me case, eu vou ter um green card. Aí a gente já entra em outra questão que é de imigração. A gente não entra nesse assunto aqui no Bilhete Por Favor, a gente fala de viagem. E o importante aqui dessa informação é para você que está fazendo uma viagem longa, você está fazendo uma viagem road trip, você está fazendo alguma coisa diferente e precisa saber exatamente quanto tempo ainda tem. Eu espero que tenha sido útil, dá para ver todo o histórico e dá para ver exatamente quantos dias faltam para você sair do país, caso você esteja nos Estados Unidos agora vendo esse vídeo. Ficou com alguma dúvida? Tem alguma sugestão de vídeo bacana aqui pra gente? Ou tem uma dica para quem tá nesses processos de visto e por aí vai? Escreve aqui abaixo nos comentários. Uma comunidade incrível de gente que adora viagem tá aqui embaixo esperando para ler o seu comentário, e tem muita dica bacana aqui como sempre. Não esquece de assinar o canal porque tem vídeo novo com dicas como essa toda semana, e aperta o sininho, muito importante. Do lado do botão de se inscrever tem um sininho, tenha certeza de que ele tá todo preenchido para você receber notificação sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. A gente se vê na próxima grande aventura. Muito obrigado, um grande abraço, claro. Boa viagem!